Boa tarde, meninos. Quanto tempo, né? Já tô com saudade de vocês. Que bom que hoje a gente pode se encontrar aqui através desses meios de comunicação que nós temos aí à nossa disposição, não é? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, a gente já vinha conversando sobre ele nas aulas presenciais, que são aqueles elementos principais e elementares de toda obra de arte visual, que é o ponto, a linha, a cor e a textura. Na nossa última atividade, nós falamos e fizemos, relacionado com cor. A gente viu que na criação Deus usou todas as cores, né? E a partir desse texto a gente foi trabalhando e conversando sobre cor. Hoje, na verdade, a gente continua, falando sobre esse elemento visual da arte. Falamos de cor, já tínhamos comentado sobre o ponto e a linha e vamos voltar hoje para o ponto e para a linha. Hoje nós vamos trabalhar com uma atividade bem simples. Vocês vão observar a partir de agora que eu não vou estar trabalhando com o livro de vocês na sequência didática que está lá. Por quê? Porque algumas atividades nós precisaremos fazer presencial. A gente vai precisar, vocês vão precisar de uma instrução maior, de um acompanhamento maior. Nós vamos precisar usar alguns materiais que talvez hoje vocês não tenham disponíveis na casa de vocês. Então a gente vai deixar essas atividades para quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Então, a gente vai pulando de um capítulo para o outro, para que eu possa trabalhar aquilo que é mais simples à distância com vocês, tá certo? Por isso, hoje, nós vamos trabalhar com essa atividade aqui, olha, é a atividade da ficha 12. A atividade da ficha 12, vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem, ela vai nos falar que a linha, ela não serve apenas para desenhar. A linha, ela serve também, para criar sensação dentro do desenho de textura, de profundidade, de 3D, de tudo isso. Hoje a nossa atividade é muito simples. Para quem tem o livro em casa, para quem tem à mão aí o seu caderno, com as atividades, vocês vão encontrar na ficha 12 o desenho dessas folhas, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer algo muito simples. Vocês vão preencher essas folhas com linhas, Tem um modelinho aqui do lado, vocês vão utilizar linhas coloridas. Vocês podem fazer linhas retas, vocês podem fazer com linhas curvas, vocês podem fazer aí com o tipo de linha que você quiser, tá? Mas cada parte da folha você vai utilizar uma cor diferente e você vai utilizar um tipo de linha diferente. É só seguir o modelo ao lado. Para você que está sem o livro, porque ia resolver o problema do livro na quinta-feira, aí veio a pandemia, a gente não teve mais aula, não conseguiu resolver, ou que recebeu o livro e o texto, mas não recebeu ainda o caderno atividade, você vai fazer essa mesma atividade, só que de uma maneira diferente. Se você tiver em casa uma folha de papel sem pauta, eu vou pedir que você utilize dessa folha sem pauta. Pode ser uma folha Chamex. Se não tiver, caderno de desenho velho que você tem em casa, tem folha sobrando, você pode retirar uma folha, depois você vai colar lá no seu caderno. Mas se você não tiver nenhuma folha sem pauta, também não tem problema. Você vai utilizar o seu caderno de arte, na folha com pauta mesmo, você vai colocar a sua mão, você vai fazer o contorno desenhando lá na sua folha a sua mão e depois dentro da sua mão e no espaço que sobrar no entorno, na parte externa do desenho da sua mão, você vai colocar uma margem e desenhar linhas, tá? Você vai desenhar linhas, podem ser círculos,
linhas retas, linhas curvas dentro do seu desenho, tanto dentro como fora. Para você entender melhor, eu vou te mostrar um exemplo, um pequeno exemplo que eu fiz aqui na minha parede, tá? Então, aqui nós temos, né, um desenho de uma paisagem, nós temos aqui o mar, olha, tem o contorno forte, mas por dentro ele foi todo desenhado com linhas. A gente percebe que as linhas das ondas são diferentes do desenho das linhas do mar, que está diferente do desenho das montanhas e do sol. Aqui embaixo, não sei se você consegue aí visualizar o meu desenho. Vamos ver aqui. Eu tenho uma flor, né, uma rosa. Essa rosa também, ela está toda desenhada no seu interior e no seu exterior. É isso que eu quero que você faça, tá certo? No seu desenho aí. Quem tem o caderno de atividade vai fazer na folha 12. Quem não tem, vai desenhar a própria mão e fazer aí numa folha sem pauta ou no seu caderno, tá certo? Hoje nós faremos 2 atividades. A primeira é essa atividade que eu expliquei para vocês agora. E a segunda é uma atividade que nós faremos também utilizando a mão. Essa segunda atividade é para todos, independente se você tem livro ou se você não tem livro. Você vai pegar uma folha de papel, mesmo critério. Se você tiver uma folha sem pauta, você vai utilizar dessa folha sem pauta. Se você não tiver, você vai pegar uma folha com pauta mesmo do seu caderno. Colocar a sua mão, contornar a sua mão. Depois, você vai fazer a margem do caderno com a sua mão aí, desenhada dentro. E nós vamos fazer linhas retas por fora da mão. E linhas curvas por dentro da mão. Mas para essa segunda atividade eu gravei um vídeo. Ah, sim, eu fiz a atividade, você vai acompanhar o passo a passo e você vai fazer exatamente o que eu faço lá no vídeo, com o desenho da mão, você vai fazer aí também na sua casa, no seu caderno. Combinado? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida coloquem aí que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus.